Bem-vindos, bem-vindas. Vamos bater um papo sobre Reiki. Sempre tem algum assunto interessante, né? Sempre tem alguma coisa assim que nos traz mais autoconhecimento, que nos permite uma reflexão, aprofundar algumas ideias, alguns conceitos, muitas vezes bem arraigados, né? Principalmente uma ideia de 110%. Quanto mais, melhor. Essa questão tem duas vertentes. Eu vou abordar em vídeos separados, embora os argumentos sejam quase os mesmos, né? Mas temos exemplos e ponderações um pouquinho diferentes. Então, o intervalo de tempo entre uma aplicação e outra, né? Seja presencial, seja à distância, e o intervalo entre uma iniciação e outra, seja presencial, seja à distância. Legal. Então, nesse vídeo vamos falar sobre as aplicações. Vejamos. Não existe nada que obrigue você. Não existe nada que policie, né? Não existe nada que impeça. Então, o que nós temos são recomendações. Recomendações baseadas na experiência, recomendações baseadas em ponderações, em experimentações, em observações. E recomendações baseadas no achismo, recomendações baseadas em ilusão, recomendações baseadas em conceitos equivocados. É o que nós temos. Mas eu considero muito saudável que exista um intervalo entre uma aplicação de Reiki e outra, um envio de Reiki à distância e outro. Acho muito importante isso, muito importante. O grande empecilho é a falta de percepção da coisa. Como a gente não vê a energia fluindo, como a gente não vê a energia atuando, como a gente não sabe quanto de energia foi, quanto a pessoa recebeu, quanto absorveu, nós tendemos para algumas ideias e algumas conclusões equivocadas. Esse é o grande ponto. Mas, imagine que você recebe um Reiki à distância ou recebe uma aplicação presencial, certo? Um Reiki no nível 3A. Onde o Reiki Usui atua físico e vital, emocional e sentimental, mental e espiritual. Ou você receba uma aplicação de Shambhala, que também é holístico, de Celta, de Amadeus, né, que não tem essa divisão tão estanque assim, mas que tem um potencial semelhante. Então você vai ser contemplado energeticamente em todos os seus aspectos. Muito bom. E aí você recebe um pacote de energia, como eu gosto de dizer, né? Vem através do Reikiano um pacote de energia que não é determinado pelo Reikiano, pelo praticante de Reiki, praticante de Shambhala, de Celta, de Maheo, que não é determinado pela minha vontade como receptor, né? Não sou eu que digo, eu vou querer Reiki para resolver isso, vou querer Reiki para fazer tal coisa. Isso tudo é orquestrado pela nossa consciência, pela nossa alma, pelo nosso eu superior. Então ela que sabe o que vai ser tratado antes, o que precisa, o que está mais emergente. E nem sempre isso coincide com a nossa mente. Ocasionalmente coincide. Ocasionalmente. Acontece, né? Então a mente intui direitinho, percebe direitinho o que está precisando e a consciência trabalha naquele aspecto. Legal. Quando você recebe esse pacote de energia, ele vai se acomodando em todo o nosso corpo, de acordo com o aspecto que vai ser tratado, o aspecto que vai ser trabalhado. E a nossa consciência vai começar a usar isso, né? Normalmente um dia, 2, assim, no máximo essa energia já foi consumida, já foi utilizada. Os reflexos podem levar mais tempo, né? Você pode, por exemplo, receber um pacote de energia, a energia
da energia começou a trabalhar, a consciência precisa que você faça um exame. Um otorrino, um exame de sangue, um coração, alguma coisa. Então a consciência usa aquela energia para despertar em você esse aspecto, para trazer à tona, para movimentar você, para ligar para um cardiologista, agendar uma consulta que de repente vai acontecer dali a 4, 5, 10, 15 dias. Né? Energeticamente você estava ruim, meio debilitado, veio uma energia vital, recompôs a sua aura, recompôs os seus canais de energia, o fluxo, e aí você se sente bem por um dia ou dois, né, motivado de novo, com energia e tudo mais. Começa a gastar, começa a entrar de novo no padrão. A parte emocional, a mesma coisa. A energia vem para um aspecto emocional, aí você tem um sonho, ou você encontra uma pessoa que está ligada com o aspecto emocional, que tem que ser tratado. Então os reflexos, assim, no dia seguinte, 2 dias, 3 dias depois, né, vão se manifestar. Mental, a mesma coisa. Vem à tona pensamentos, ideias, conceitos, surge a oportunidade de você debater com alguém sobre alguma coisa. Aquela ideia que você achava tão interessante, de repente você encontra uma reportagem que vai clarear suas ideias, vai mudar. Né? E espiritual, de contato com a sua consciência, com a sua alma, você vai receber mais intuições, através de sonhos, através de encontros e desencontros do dia a dia. Legal. Então essa é mais ou menos a dinâmica de uma aplicação de Reiki. Né? E se esse processo for continuado, tipo uma vez por semana, uma coisa assim, você entra num trabalho bem organizado, né? A sua consciência consegue planejar vários aspectos, vai se trabalhar, vai se equilibrar provavelmente o físico e o vital primeiro, né? O emocional, mas não há uma regra. Não tem uma regra. A consciência sabe o que precisa, né? Ela que vai conduzir. A gente observando, a gente identifica como que essa energia está sendo usada. A observação é importantíssima. Ok. Então essa é a dinâmica do recebimento do Reiki, essa é a dinâmica de uma aplicação de Reiki. A energia consome rapidinho, os resultados às vezes demoram um pouco mais, depende de cada um. Legal. Aí nós temos um espaço de tempo até a próxima aplicação de Reiki. Até a próxima aplicação de Reiki. Até o próximo recebimento. E esse espaço é importante. É importante. É importante para que você aproveite primeiro aquela energia que você recebeu. Certo? Você aproveite ela. É importante para dar tempo para o seu sistema vital, que é mais lento, se adapte, trabalhe aquilo. Para dar tempo de que as suas emoções, os seus sentimentos que foram mexidos, que foram trabalhados, venham à tona, você perceba eles, você trabalhe com eles, você adquire autoconhecimento. Os aspectos mentais e espirituais, a mesma coisa. Então, esse tempo, que é variável, precisa existir. Né? Precisa existir. Ele é valioso. Como eu disse, o grande problema é que nós não percebemos esse trabalho energético todo, essa energia sutil atuando. E aí nós tendemos a desconsiderar isso, a desvalorizar, a achar que isso não é necessário. Então nós temos um ponto muito, muito complicado aqui. A mente está sempre pronta. A mente está sempre pronta. E por estar sempre pronta, ela vai recorrer a argumentos, a um viés de confirmação, onde aquilo que vai corroborar a ideia que você tem, você vai encontrar, você vai reafirmar e você vai seguir. Aquilo que questiona, você desvia o olhar. Né? Você torta o chakra frontal, né? Você não quer olhar. Legal. E por conta disso, a gente tem em algumas partes de livros, alguns relatos, você encontra na internet, você encontra recomendações de reikianos, terapeutas que trabalham com reiki, de mestres que trabalham com reiki, né? As mais variadas
possibilidades. Desde uma aplicação todo dia, ou seja, praticamente sem tempo de adaptação, sem tempo de trabalho com a energia, até várias aplicações no mesmo dia, e indo até uma aplicação por semana, uma aplicação a cada 15 dias, uma aplicação por mês e coisas assim. Temos um leque de recomendações muito variado. Um dos grandes exemplos, que está presente aí numa literatura um pouco mais antiga do Reiki, é a aplicação de Reiki em pessoas que estão hospitalizadas, que estão adoentadas, onde muitas vezes reikianos se revezam, um fica aplicando 15, 30 minutos, uma hora, e sai, vem outro mais 15, 30 minutos e sai, vem outro mais 15, 30 minutos e sai. Né? Grupos de reikiano fazendo em distância, com muita frequência, sem intervalos, né, encaixando um após o outro, para situações intensas, para situações de acidentes, de doenças graves e coisas assim. Muitas destas ações são baseadas numa ideia ocidental, não é a ideia do Mestre Sui, no Japão, de que o Reiki é só energia vital, né? Que o Reiki só vai atuar sobre o físico. Então, que vai curar sua doença, vai revitalizar seus órgãos, vai oxigenar seu sangue, melhorar a circulação, diminuir o estresse, relaxar o corpo. Que é raso. Reiki, o Sui e outras técnicas são holísticas. Trabalham com o nosso ser completo. Parte dessas recomendações vem assim, apesar de serem um excesso, vem assim do entusiasmo juvenil, digamos, né? Não amadurecido ainda, de que mais energia, mais energia, mais energia, mais energia, a pessoa se recupera mais rápido, se cura mais rápido, se resolve mais rápido, que não é verdadeiro de forma alguma. Imagine uma garrafa de 2 litros. Somos nós. Estamos cheios de água, plenos. Fazemos uma coisinha aqui, um estresse ali, baixa um pouquinho a água, outra coisa lá, desgasta mais adiante, baixa um pouquinho mais a água. Aí você gastou meio litro. Está com 1,5 litros. Né? Energia vital. Aí você vai receber o Reiki do reikiano, presencial à distância, e você recebe o que você necessita. Meio litro. Para você ficar pleno de novo. Beleza. Aí você não gastou nada mais. Você está pleno, está cheio de energia. Aí o Reiki não manda mais energia para você. E mais energia para você. O que acontece? A energia não entra. Né? Transborda. Vaza. Por quê? Porque você ficou pleno, você não teve tempo ainda de gastar aquela energia, de adaptar a ela, e você recebe mais um pacote, e mais um pacote, e mais um pacote. Aí você está segurando 10, 15 pacotes na mão, e o que você faz com isso? Você não faz. Você sobrecarrega. Esse é o detalhe que as pessoas ignoram. Ignoram. Elas partem do princípio que quanto mais melhor, e ignoram que o excesso traz sobrecarga. E a sobrecarga desgasta. E aí você gasta um pouco de energia, e já entra energia de novo, já desgasta, e aí a gente entra num processo muito ruim, que não é produtivo. O que você está recebendo é só para repor aquilo que aquele excesso desgastou. Fica uma coisa estranha, né? Uma coisa estranha. É claro, nós sempre gastamos mais energia do que nós temos. Mais do que nós absorvemos. Sempre.
Nós estamos sempre em profundo processo de desgaste imenso, mental, emocional, e aquilo nos consome, né? Nos consome. Ok. Mas ainda assim, quando você se enche de energia depois de um reiki, você precisa de um tempo para se adaptar a isso. A gente cultiva muito a ideia no Ocidente, né, de trocar pneu. O pneu do seu carro está careca, né, que está sem as rebarbinhas ali, sem as reentrâncias, né, está muito gasto, né, a gente chama de pneu careca, né. O seu pneu está desgastado, está muito velho, ele está, você anda, você percebe assim, principalmente quando está chovendo, que o carro não tem muita estabilidade, coisa e tal. Então, na hora de trocar o pneu. Ou furou o pneu, você troca. Né? Rasgou o pneu, não dá para consertar, você troca, coloca um novo. A gente pensa que é isso. Então, estragou um olho, você troca o olho. Estragou um rim, você troca o rim. E a gente não leva em consideração que você não estragou o olho ontem para hoje. Mesmo quando é um acidente grave, que você perde um órgão, alguma coisa assim, não foi de ontem para hoje. É um resultado de inúmeras situações que foram convergindo para aquilo. As questões vieram do espiritual, passaram pelo mental, passaram pelo emocional, chegaram no vital e depois chegam no físico. A densificação do processo, a somatização. Então não é de hoje para amanhã. O pessoal simplista diz, não, mas eu estava bem, tranquilo, saí, deu acidente e perdi isso. Não foi assim. Nós não percebemos todo o enredo que levou ao acidente. Então, quando você tem a pessoa, né, nesse exemplo primeiro assim mais intenso, né, acamada num acidente, numa doença grave, a gente precisa perceber que a pessoa não adoeceu de ontem para hoje. Às vezes são 5 anos, 10 anos, 20 anos cultivando hábitos indevidos, cultivando ações indevidas, pensamentos, até que a doença se manifesta. E aí as pessoas imaginam que vão chegar com o reiki e vão fazer uma bateria de aplicação de reiki e que esse caminhão de energia que vai ser oferecido vai resolver o problema. Do dia para a noite, vamos trocar o pneu. Não vai funcionar. Você já está debilitado por muitas coisas. Muitas coisas. Aí você recebe uma energia que vai ter que ser usada. Você vai ter que se adaptar para aquilo, você vai ter que trabalhar aquilo. E você está debilitado. Então a sua capacidade de trabalhar com energia, ela é reduzida. Não é uma pessoa plena que tem um problema ali, coisa e tal, mais ou menos. Uma pessoa que está com um problema mais sério, cultivado por muitos anos. E aí você recebe um pacote. Mais um, mais um, mais um, mais um. E daqui a pouco você está segurando aquele monte de coisa e você não sabe o que fazer com aquilo. O seu sistema energético não sabe lidar com aquilo. Então, as suas células não vão se renovar. Sua energia não vai se renovar, não vai surgir um novo fígado, um novo rim para você. Uma hora para outra. Então nós precisamos ponderar isso. Que esse excesso vai sobrecarregar nosso sistema imunológico, vai sobrecarregar nosso sistema físico e vital com muito mais energia do que ele pode trabalhar. E não dá para imaginar que a energia vai ficar num potinho ali guardada para daqui a pouco você usar. Então isso é muito importante. Essa ilusão de quanto mais melhor, de que 110%, 100% que é o topo, é cheio, está bom, está suficiente, está pleno, não tem que dar 110%. Essa ideia é muito cultivada no mundo material. Mas nem no mundo material funciona, que dirá no aspecto energético sutil. Você pega uma máquina, ela tem um regime de funcionamento. Ela fabrica peças, 10 peças por hora, ela trabalha 24 horas. Se você forçar ela para trabalhar 15 peças por hora,
e ela tiver margem, ela vai conseguir trabalhar, mas o desgaste vai ser tanto que a máquina funcionando perfeitamente, tranquilamente, básica, ela duraria 1 ano, essa máquina vai durar meio ano, talvez menos, porque vai dar um problema. Então, mesmo o material vai dar problema se a gente sobrecarregar. Por que no físico, né, tendo problema, por que no vital, no emocional, mental, espiritual, não vai ser assim? Que pensamento mágico é esse de que pirlim pim pim, ocos pocos, e magicamente os problemas vão ser resolvidos. Você tem um problema emocional. Legal. Digamos que seja com a sua mãe. Aconteceu semana passada. E aí você vai para uma sessão de Reiki, né? Com as emoções estrupilhadas, com as emoções agitadas. E aí você, né? Será que vai ajudar? Pode ajudar? Não pode? Funciona, funciona. Só que esse problema com a sua mãe na semana passada, ele não foi na semana passada. Não é uma coisa ocasional que brotou do nada. Ele está ligado a outros aspectos ao longo do tempo que talvez até tenham várias causas no passado ou algumas causas específicas. Como o Reiki trata a causa, não trata o resultado, não trata o sintoma, a sua consciência vai ponderar, vamos aproveitar e vamos lidar com essa questão emocional. Então ela vai pegar aquela energia e vai lá numa situação do passado ligada com essa que vai ser trabalhada energeticamente. Vai trazer reflexos. Aí você está trabalhando isso. E você pega mais um pacote de energia. Então você nem finalizou aquela situação, e você já tem mais um pacote. Não deu tempo ainda. Luiz, mas é emocional. Sim, é emocional. Mas esse emocional provavelmente está ligado com o pensamento e gerou sentimentos a respeito da situação com a sua mãe. E esses pensamentos formaram pensamentos que estão espalhados pela sua aura, pelo seu campo de energia, que se ativam quando encontram sintonia. Talvez você tenha inclusive um bloqueio no seu campo de energia, uma energia mais densa, mais rígida, mais pesada, que com aquela primeira sessão de Reiki foi trabalhado, foi burilado ali, né? Começou a se soltar aquilo. Ou a forma de pensamento começou a se dissolver. E aí você recebe mais um pacote de energia. Ou seja, você não terminou ainda de trabalhar aquela questão e você já tem algo mais pressionando você. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não como a nossa mente pretende. Não como a nossa mente pretende. E assim, para todos esses aspectos holísticos que a gente tem, né? Existe uma necessidade de tempo. A mente quer o resultado, a mente não quer saber o que aconteceu. Aquele problema inicial que eu disse, que a gente não percebe o fluxo de energia, a gente não percebe o que está acontecendo, o que está acontecendo em termos de energia e tudo mais, é porque nós não queremos perceber também. Nós queremos resolver. Eu vim aqui, eu estou com um ataque de pânico, eu quero um Reiki, eu quero ficar bom. É isso que eu quero. Por que eu tive ataque de pânico? Não interessa. Não, mas não quero saber. Mas não quero saber. Quantas pessoas eu fiz atendimento nesse estado? Que precisavam mudar a maneira de pensar, a maneira de perceber a realidade, para não voltar a ter aquele problema, que não queriam saber. Eles queriam resolver o problema. Então, a gente não quer ver essa dinâmica energética que existe. E aí nós não respeitamos o tempo.
tempo que é variável. Para complicar, o tempo é variável. Pode ser 1 hora, e dali a 1 hora você já poderia receber reiki de novo. Pode ser 3 dias, pode ser 1 mês. Né? Pode ser 1 mês. E você já quer de novo. A nossa mente está sempre pronta. Junto com isso, e contrapondo tudo isso, a gente também precisa pensar, ponderar que o reiki que nós estamos recebendo, chegar no reikiano, também não é salto quântico. A sua consciência fez um trabalho imenso para você chegar lá, naquele atendimento, naquele envio de reiki. A sua consciência conversou com a consciência do terapeuta em reiki, e eles encadearam uma série de eventos para que houvesse um encontro. Então a gente precisa ponderar que, se você recebe um reiki hoje, outro reiki amanhã, outro reiki depois da manhã, será que não é a minha consciência que está querendo isso? Será que não é ela que está precisando de energia para tão pouco espaço de tempo para poder realmente trabalhar aquilo que é necessário? É uma questão válida. É uma questão válida. Mas, como que nós separamos isso da nossa mente? Do terapeuta que quer ter mais cliente e quer que você volte. Tem terapeutas assim, tem médico assim, tem advogado assim, tem dentista assim, tem engenheiro assim. Por que um terapeuta holístico não vai ser assim também? Né? Mais clientes, mais aplicações. Né? Como que nós separamos a nossa mente dessa intuição que vem da consciência, para que a gente faça um dia depois o outro, ou para que a gente faça uma vez por semana? Em geral, tentativa e erro. Mais para o erro do que para a tentativa. Porque, infelizmente, você vai fazer uma vez por dia, não vai perceber os reflexos, não vai perceber a atuação da energia, o fluir da energia, não vai se observar, não vai nada e vai essa balada aí louca que a gente vive, né? Então, é muito complicado para a maioria das pessoas estabelecer essa diferença. E é muito complicado também, muitas vezes, para o terapeuta. Quantas pessoas eu tive que trabalhar essa questão, às vezes quase criando um certo conflito, porque a pessoa que ia vir de manhã está de noite, todos os dias da semana. E eu dizendo para ela, não, vamos com calma, vamos ver como é que vai reagir, como é que você vai trabalhar, o que vai acontecer e tudo mais. Não, eu quero. E nós temos bons terapeutas por aí, temos excelentes terapeutas, que vão conduzir adequadamente o processo e vão ter que lidar com essa necessidade, com essa premência da pessoa em mais. Então é muito complicado a gente identificar isso, né? Muito complicado. À medida que o terapeuta vai trabalhando, vai aprendendo, vai pegando cancha, como a gente diz, né? Vai tendo experiência, ele vai percebendo que realmente aquela pessoa precisa uma vez por dia, aquela outra precisa uma cada vez a 3 dias, a outra precisa uma vez por semana, e ele vai oferecer isso para você. Ele não vai obrigar você a fazer isso, ele vai oferecer. Né? E aí ele vai ter essa percepção, essa sensibilidade, essa intuição de ver qual é o tempo adequado para você receber. De ver qual é o tempo adequado para você receber. O que acontece, né, quando tudo flui muito bem? Tempo certo, intervalo certo, aproveitar bem a energia. Quando acontece isso é fantástico. É fantástico você ver os resultados, a mudança nas pessoas. O processo, né, a pessoa volta ao normal, a pessoa floresce, as coisas se encaminham. É fantástico. Quando não dá certo, quando ocorrem sobrecargas, quando ocorrem esses excessos, é dolorido, é sofrido. São ilusões que se desfazem rapidinho. E fica aquele gostinho amargo de mas o reiki não funciona tão bem assim.
Ah, mas esse terapeuta não é tão bom assim. Ah, sabia que não ia dar certo. Né? A gente tem essas dinâmicas. A gente tem, são naturais. A gente vai aprendendo por tentativa e erro. Mais erro do que tentativa boa, né? Infelizmente. Não dá para generalizar. Não seja tão pessimista, Luiz. Não seja tão pessimista. Então isso envolve essa questão. Mas nós temos mais um aspecto. E o vídeo vai ficar um pouco grande ainda, né? Estava tentando minimizar ali para dividir para conquistar. Tem mais um aspecto. Imagine que você tenha um esposo, uma esposa que é reikiana. Você tem um crush que é reikiano. Que seu companheiro, seu parceiro, sua amante seja reikiana. Pessoa que você está tendo um caso, tendo um relacionamento ocasional, né, amizade colorida, tem vários nomes, né? Seja reikiano. Então, toda vez que você está do lado dessa pessoa, você está recebendo reiki. Quando você dorme com a pessoa na mesma cama, os casais dormem em quartos separados, mas mesmo em quartos separados, se for reikiano nível 2, tanto faz, né? Mas quando você dorme com essa pessoa, está lá dormindo de conchinha, agarradinho, ou com a mão no outro, ou com a mão no ombro, na cintura, alguma coisa assim, tem umas posições gostosas de dormir, você está aplicando reiki. Ou você está recebendo reiki. Né? Não é bem uma aplicação completa, porque você não contempla todas as posições, mas há um tempo grande nisso, né? A gente passa aí 6, 8, 10 horas dormindo juntos, né? Ou sendo reikiano nível 2, nível 3, interagindo muito próximo, a pessoa está recebendo reiki. É um reiki diferente de uma aplicação completa. É um reiki que eu chamo de um reiki automático. Né? Tipo, pega um copo de água gelada, um copo de água quente, mistura os dois e ele vai para uma temperatura equilibrada. Né? Esse reiki automático é isso. Então, a pessoa está ali, você abraça ela, você se aproxima dela, se aconchega. Aquilo reiki para ela, automático. Ela está precisando. Ainda mais de noite, que a gente está cansado, depois de um dia a dia corrido e tudo mais. Mas, então não é como uma aplicação completa, mas é um fluxo de energia necessário, que a nossa consciência vai aproveitar e vai usar. Só que é muito limitado esse reiki automático. Ele vai se situar aí mais no físico, um pouquinho ali, né, vital e emocional. Basicamente é isso. Muito ocasionalmente, as duas consciências de você e do seu esposo, da sua esposa vão conversar e vão dizer, não, hoje à noite vai ser especial, hoje eu vou pegar um pacotão de reiki aqui que eu estou precisando para resolver essas coisas. Vai acontecer. Vai acontecer. Né? Sempre, sempre, sempre orquestrado pela sua consciência, pela sua alma. Mesmo quando é automático, quando é aquele pouquinho de reiki, mesmo assim a consciência está ali, trabalhando. E esse reiki que flui automaticamente, quando a gente está nesse convívio, nessa proximidade, eu estenderia isso não só para pessoas que estão tendo um relacionamento mais sério, mas ocasionalmente você está andando de ônibus com uma pessoa e está ali grudada, joelho com joelho, perna com perna, todo mundo lá naquele momento do rush, né? Todo mundo grudadão ali, imagina um reikiano ali, está espalhando reiki. Então é quase a mesma dinâmica. Só que a gente também precisa lembrar que o fluir do reiki é preciso que se abra um espaço no reikiano. Né? Tem uns vídeos sobre isso. Porque o reiki ele vai fluir pelos mesmos canais de energia, pelo mesmo sistema energético nosso do dia a dia. Que você usa para pensar, para amar, para xingar, para comer, para degustar, para cansar e tudo mais. É o mesmo sistema de chakras e nadis. Então é preciso que se abra um espaço nesse sistema energético para o fluir do reiki e depois ele se fecha.
Porque vem pensamento, vem ideia, vem sentimentos e emoções, e o espaço não abre, né? Mesmo na hora de dormir, a gente vai dormir com aquela cabeça a 1000 por hora, os problemas e as coisas para amanhã, e a gente dorme. Nem o reiki automático consegue fluir, porque não há espaço para isso. Então esse é um ponto fundamental também. Além da atuação da nossa alma, do nosso espírito, há também esse aspecto de reikiano, essa parte energética, que precisa de um espaço. Então, lá no ônibus, ou dormindo à noite na cama com seu esposo, às vezes não abre espaço. Está disponível, mas não abre. E às vezes, também, há um processo muito natural de rejeição disso, né? De não querer isso, a consciência não quer. Então vocês vão lá juntinho e... Ai, sai, deixa, eu preciso de espaço. Eu tenho que respirar, não estou conseguindo. Por quê? Porque está começando a sobrecarregar. E aí a esposa chega para o lado, o esposo chega para o lado, você quer dormir de conchinha, ela não quer, ele não quer, e por aí vai. Né? Às vezes surge um ímpeto sexual, acabou o reiki, mas só um que quer. Né? Pode ser o reikiano ou que não é reikiano, ou se os dois forem reikianos, também já não tem reiki fluindo. E ainda complicamos, né? Complicamos. Convenhamos. Os dois são reikianos. O reiki automático vai ser de quem para quem? Quem recebe, quem vai oferecer. Então, esse processo todo ele não é assim tão simples como a nossa mente imagina. Passa lá pela questão dos 110% de sobrecarregar a pessoa de reiki, achando que vai trocar o pneu. Não vai. Até essa situação onde é preciso um espaço para o fluido do reiki e nenhum reikiano, nem quem recebe tem espaço e por aí vai. É realmente uma situação bem complexa. O que a gente fica de recomendação? Recomenda-se que haja um intervalo entre uma aplicação e outra, entre um envio e outro de energia. Seja Reiki Sui, Shambhala, Celta, Maheo, Takions, o que for, que haja um espaço. Não há uma recomendação fixa, um dia, 2 dias, 1 hora, 2 horas, não, mas que haja um espaço. E que se não houver intuição a respeito desse espaço, que haja uma ponderação bem crítica, bem equilibrada, sem ilusão, sem pirlim-pim-pim, sem salto quântico, por favor. A pessoa está passando um momento intenso, né? Está com um conflito no trabalho. Legal, vou aplicar um reiki nela, vou mandar um reiki para ela, vou mandar um reiki para ele. Legal, mandei. Conversa com a pessoa, como é que foi, melhorou, não melhorou, o que aconteceu. Não precisa nem falar que mandou o reiki. Né? Deixa a pessoa desabafar e tudo. E observa. Mandei o reiki hoje de manhã e as coisas melhoraram um pouquinho, mas vieram outras à tona, assim. Então, amanhã de manhã eu mando de novo. Aí você manda às 9, de repente você sente uma urgência, aí você manda às 10. Né? Manda às 9 da manhã, manda às 10 da manhã. Conversa com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha, né? Passa no colégio, alguma coisa assim. Como é que foi, como é que não foi. E racionalmente, com ponderação, vá observando para ver se tem que enviar mais, se tem que dar mais tempo para a coisa se resolver. Se a pessoa está precisando de tempo para se adaptar. A pessoa está doente, está na cama do hospital, se recuperando de uma dengue, de um Covid, coisa e tal. Você manda um pacote de reiki e saiba que a pessoa está debilitada em vários aspectos ali. Mande um pacote e dá um oi, manda um zap, fala com o familiar, como é que tá, como é que não tá, depois você manda outro e vai. Né? Não vamos cair nessa coisa rasa de que mais e vai ajudar, e vai resolver, e vai salvar, e vai curar, e vai melhorar.
O reikiano precisa desenvolver isso, essa ponderação, trabalhar esses conceitos e não simplesmente imaginar que tudo é intuição e que a espiritualidade resolve, como a gente vê alguns argumentos, não, eu vou mandar e a espiritualidade resolve. A alma da pessoa resolve. Eu vou mandar. Né? Eu estou transferindo a coisa, né? E na verdade eu nem mando o reiki muito bem, né? Porque mandando, você não abre espaço. Há muito querer de mandar, há muito querer de resolver envolvido, e você, o que vai muitas vezes, boa parte das vezes, é sua própria energia, seu próprio ki, cheio da sua emoção, cheio da sua vontade, que chega no outro lado e bate, agride, sobrecarrega. E aí a gente mais prejudica do que ajuda. O reikiano dispõe de uma ferramenta muito interessante para isso. Reiji-ho. Tem um monte de vídeos sobre isso. Não sei mais quantos são. Tem alguns vídeos. Intuição da alma. Então você quer ajudar, mas você não sabe se é o momento, se é adequado, se pode, não pode. Faça um Reiji-ho. Faça um Reiji-ho. E peça para a sua consciência, peça para uma divindade, me passa uma intuição, me traz uma intuição de que eu devo mandar, se eu devo mandar de manhã ou de tarde, ou manhã e de tarde. Use o Reiji-ho para isso. Desenvolva essa sensibilidade. Acalme o seu ego. Ah, mas é meu pai, é minha mãe, eu tenho. Se eu tenho, não é reiki. Não tem espaço para reiki, porque você fica tão preso no eu tenho, eu devo, eu quero, eu vou fazer, eu vou curar, eu vou salvar, que você não abre nada de espaço para fluir de reiki. O que flui é a sua energia, a sua vontade, que vai entrar em conflito com a vontade do outro, porque são duas energias polarizadas. Ah, mas eu quero que ela se cure e ela também quer se curar. Tem isso. Mas a pessoa quer se curar, mas está doente, né? Por quê? Porque a doença, o problema, o evento que a pessoa está passando não é um acaso, não é uma punição divina. Há algo que ela tem que aprender com aquilo. Algo que ela tem que modificar na sua vida com aquilo. E simplesmente o pirlim-pim-pim resolvendo, tu não aprende nada, continua repetindo os mesmos passos, as mesmas questões, e a doença só agrava e vem mais forte depois. Ou vem outra coisa. Vem um rim, depois vem outro, vem no estômago e assim por diante. Então precisamos abandonar esses pensamentos, mudar essa maneira de pensar, principalmente quem é reikiano, mais ainda quem é terapeuta que trabalha com reiki, para entender melhor esse aspecto de intervalo entre os pacotes de energia, que é fundamental. Mas é a recomendação, não é obrigatório. Se você faz diferente, se você pensa diferente, se você gosta de fazer diferente, tudo bem, não tem problema. Não estou aqui para convencer você. Não estou aqui para apontar e dizer que quem faz diferente, quem pensa diferente está errado ou não. Não. Eu estou aqui para trazer a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de pensar, de ver essas questões, como eu disse, embasada, observada, experiência e tudo mais, tanto em mim quanto em outras pessoas, e oferecer perspectiva para que você pondere as suas ideias, os seus conceitos, e se for interessante, você muda, você adapta, você corrige. Se não for interessante, tudo bem. Você continua do mesmo jeito, fazendo as coisas que você faz, tranquilo. Né? Cada um tem seu momento. Eu, no passado, já fui adepto dessa ideia de mais. Da manhã, tarde e noite, explicando reiki. Até que eu comecei a observar, comecei a estudar, comecei a pensar, a ponderar. Comecei a ver que não funciona dessa forma. Não. Mas cada um tem seu tempo. Cada um tem seu momento, né? Essa dinâmica. O importante é ponderar sobre essas coisas. Tirar o pirlim-pim-pim de lado,
tirar a ilusão do lado de 110% e trazer um olhar bem racional, um olhar bem ponderado sobre essas questões para que a coisa funcione da melhor forma possível. Para que a gente esteja em sintonia com a nossa consciência, com a nossa alma, e não simplesmente o ego querendo. Gratidão, então. Os mais longos vídeos da história do canal. Gratidão, até a próxima.